Muito boa noite a você que nos acompanha. Estamos ao vivo nas nossas redes, nas nossas plataformas, Alexandre Rocha News. Né? Esse conteúdo que a gente vai estar disponibilizando para você em todas as nossas plataformas, né? Notícias de São Leopoldo, notícias de Canoas, notícias de Porto Alegre. Nós temos vários portais, YouTube, TikTok, todas as redes, no Threads, estaremos publicando, né, trazendo para vocês aí este conteúdo. Em meio a uma semana marcada por números realmente assustadores. Assustadores. Os números, gente, são impressionantes e só para que a gente consiga contextualizar, sete casos reportados de feminicídio só aqui no Rio Grande do Sul. É muita coisa. Os dados são assustadores. Bom, já comigo aqui a nossa querida Kelly Freire, psicanalista, pós-graduada em neuropsicanálise, atua com psicoterapia e terapia de casais, né, de casal, especialista em inteligência emocional, tão necessário e tão em falta nos dias atuais, escritora, palestrante. Olha, é uma ficha completa, eu ficaria aqui várias horas falando. Muito boa noite, Kelly. Seja bem-vinda aqui aos nossos canais. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Alexandre. Estou muito feliz por estar aqui para poder trocar algumas ideias importantes, relevantes, que façam sentido não só para mim, só para você, mas para quem vai estar aqui com a gente agora e depois assistindo esse conteúdo em todos os canais que você estava citando. Perfeito, Kelly. São muitos assuntos, a gente vai falar de mente humana, então precisaria, sim, séculos, né? Os maiores estudiosos não conseguiram explicar a mente humana. Imagina se aqui em poucos minutos, em menos de uma hora, a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar ser o mais compacto possível, né? Não vamos largar conteúdos aleatórios. Só para você que está nos acompanhando aí, você pode participar mandando as suas perguntas aqui pelo @Alexandre Rocha News ou pelo WhatsApp, está na descrição tudo certinho aqui. Bom, Kelly, para a gente já começar a emendar, vamos falar de um tema atual, porque esta semana nós registramos dados impressionantes. Em 20 dias, não é nem um mês, 20 dias, o Rio Grande do Sul registrou 7 feminicídios. 7 mulheres que perderam a vida. Hoje eu escutava, inclusive, uma juíza, né, que julga esses casos, não tem um perfil, não é só da classe A, da classe B, não é se é pobre, se é rico, não é uma idade, não é mais de 20, não, é de todos os tipos de classe social e todas as idades. Bom, nós temos casos de abuso sexual, nós tivemos essa semana um homem que abusou da própria filha de 15 anos em Alvorada, foi espancado pela família, né, da mulher. Tivemos um caso de uma filha que deixava a mãe em situação totalmente degradante lá no litoral. Ela, inclusive, foi socorrida, mas acabou vindo a óbito. Enfim, na tua avaliação, Kelly, né, essas atitudes, elas estão muito mais ligadas a fatores culturais, a falhas de caráter, ausência de limites emocionais, ou a gente colapsou mesmo enquanto sociedade? Bem, eu acho que é importante a gente separar essas questões, né? A questão do feminicídio, é importante que a gente saiba que é algo que sempre a violência de gênero não é algo da atualidade, é algo que sempre aconteceu. Porém, no Brasil, a partir de 2015, nós passamos a tipificar, ou seja, a nossa lei passou a reconhecer o crime de gênero contra a mulher como um crime, o que não acontecia antes. Então, essas estatísticas, elas começaram a ser mensuradas depois de 2015, tá? O ano passado foram 1.470 casos, segundo o Ministério da Justiça, né? 4 mulheres a cada mortas por dia. Então, é algo que a gente está começando a mensurar, digamos assim. E acredito que exista até uma subnotificação. Deve existir uma subnotificação. Isso é um achismo, mas eu acredito que sim, tá? Então, acredito que isso existe um componente cultural forte, tá?
um componente dentro da psicanálise, a gente estuda questões identitárias, né? Então, há um componente de uma sociedade patriarcal, machista, que foi educada, o homem foi educado para ocupar posições de controle, a posições onde ele tem a autoridade, aonde ele é o provedor. Isso não é de hoje. Isso é algo que culturalmente, ao longo dos séculos, isso foi se criando. E acontece que, obviamente, as mulheres vêm há algum tempo já buscando o seu lugar, o seu espaço e tal. E está havendo uma enorme confusão identitária, porque essa mulher, que era identificada antes como um lugar de cuidado, de apoio, de submissão, hoje não mais ocupa este lugar, né? Eu diria que nós estamos se encaminhando para não ocupar mais esse lugar, porque aí nós temos ainda uma trajetória imensa para que isso seja realmente uma realidade. Haja visto esses números de feminicídio que você está trazendo agora, né? Para que isso realmente não ocorra, por conta de gênero, simplesmente. Então, quando esse homem ele perde o controle, ou ele perde a autoridade, ou de alguma forma ele se sente humilhado, porque o machismo, por incrível que pareça, ele traz uma sensação imensa de humilhação para o homem. E vai de uma espécie de propriedade. Eu perdi aquela mulher, ela é minha posse, eu perdi a minha masculinidade. É mais ou menos nessa linha, é isso? Ele sofre dentro da psicanálise uma ferida ali dentro, uma ferida narcísica. É como se o ego dele estivesse em jogo. Por quê? Porque ele não possui mais. Porque ele não ocupa mais aquele papel de controle sobre aquela mulher. Controle sobre tudo, né? Então, acontecem esses casos. E é importante frisar que o feminicídio, ele não é o início de algo, ele é o final. Ou seja, uma relação, quando ela apresenta... Existem relações tóxicas e relações abusivas, né? Então, uma relação tóxica não necessariamente é uma relação abusiva, é apenas uma relação ruim, onde tem uma perda de identidade de uma das partes, onde uma das partes não tem o conforto para estar naquele relacionamento, é uma relação ruim. Passa a ser abusiva e tipificada por lei, pela Lei Maria da Penha, quando existem os 5 tipos de abuso, né? O abuso físico, patrimonial, moral, psicológico e o sexual. Então, quando isso acontece, e é importante frisar que no Brasil isso é uma grande conquista, porque existem muitos países ao redor do mundo que ainda não têm esse mínimo, digamos assim, apoio legal, que no Brasil nós temos. E aí passa a ser um relacionamento abusivo. Só que ele nunca começa sendo totalmente abusivo. Ok? Ele nunca começa. Isso é importantíssimo frisar, que um relacionamento tóxico abusivo que leva ao feminicídio nunca começa com a pior forma. E o que você falou é verdade. Não existe classe social, não existe nível cultural, não existe. Né? Existe sim uma questão, ao meu ver, extremamente cultural, que acaba gerando um impacto na identidade desse ser, desse homem. Entendeu? E a questão dos sinais, que é importante. A pessoa que está nos acompanhando agora começou um relacionamento. Né? Hoje eu vi, até postei um vídeo, né, um teatrinho ali entre 2 atores, onde o homem, a mulher recebeu uma ligação no telefone e ele diz quem é? Ela diz, não, é um estagiário. Eu lembro, não, mas deixa eu ver quem é. Já começa por aí, que assim, tu invadir a privacidade. Isso é saudável, tu pegar o celular do parceiro? Quem que tá aí falando contigo? Eu quero ver, tu tem que me dar a senha. Na tua visão, isso já começa a mostrar um sinal de que essa relação vai ser uma relação tóxica, que vai se desencadear para um controle do homem, e vice-versa, porque a gente está falando aqui de comportamento, também tem mulheres que é assim. Começa por aí, é mais ou menos nessa linha? Sim, eu também vi esse vídeo. É da Kira Grace, né? Que ela ensina as mulheres a se defenderem e tal. O que acontece? Todo relacionamento tóxico começa com excesso de cuidado e de carinho. Por isso é tão desafiador identificar. Uma pessoa carente, uma pessoa emocionalmente dependente, fragmentada, conforme a linguagem psicanalítica, ela tem uma tendência muito grande a se entregar de corpo e alma para uma relação sem
ter consciência ou sem conseguir elaborar conscientemente os traços tóxicos daquela relação. Por quê? Porque começa com demonstrações absolutas de carinho. Elas são mascaradas como cuidado. Então, o homem que quer buscar a mulher toda hora, seja na academia, quer levar no trabalho, quer conhecer todos os amigos, aparentemente, isso pode parecer realmente uma questão de cuidado, de atenção, né? E aí, isso começa a extrapolar a partir do momento que a pessoa começa a ter a sua individualidade comprometida, né? Porque, afinal de contas, a base, o contrário disso, a base de um bom relacionamento, a base de um relacionamento que pode ter longevidade e felicidade, é a confiança, muito mais do que o amor. Porque não existe amor sem confiança. Isso não é só a Kelly que está falando. São inúmeros pesquisadores de relacionamentos que afirmam categoricamente, para que exista um bom relacionamento, a base funcional dessa relação é a confiança. Ou seja, se eu estou pedindo seu celular, se eu duvido do que você fala, se eu constantemente estou colocando a sua palavra em jogo, eu estou gerando um ambiente de desconfiança. E num ambiente de desconfiança, o amor não consegue florescer, ele não consegue permanecer, tampouco crescer. Perfeito. A tal ponto que eu conheço casos, tá? E aí a gente entra numa esfera de o que é, até que ponto é ciúmes e até que ponto é controle. Me manda a tua localização. Isso já ultrapassou a barreira, Kelly, do desconfiar, dos ciúmes, já é uma questão de controle. Eu quero saber aonde a Kelly está nesse momento. Isso é um sintoma clássico de que o homem vai avançar, ou a mulher, enfim, logo ali adiante? Depende. Depende. O que eu percebo? Eu percebo que nada é absoluto em se tratando de relacionamento, porque não consigo, a partir de uma única característica, definir se aquele relacionamento é tóxico ou não. É um conjunto de características. Por exemplo, ontem eu estava vindo de uma região longe e mandei a minha localização para que a pessoa pudesse me acompanhar. Sim. Então, não acredito que isso seja uma situação de controle ou que seja um sinal de um relacionamento tóxico. Então, não necessariamente isso pode ser. Agora, se existe a exigência. Entendi. Se existe a exigência, aonde você está, abre um vídeo, me manda uma foto, me manda a tua localização, aí sim acredito que pode ser um sinal, um dos sinais de que pode se tratar de um relacionamento tóxico ou abusivo. Entende? Por exemplo, o controle de como a pessoa se veste, o controle de com quem essa pessoa fala, afastar essa pessoa dos amigos mais próximos, ou seja, isolar essa pessoa é uma característica forte de um relacionamento tóxico. Toda vez que a pessoa se isola, e eu vou te dizer, isso é muito fácil acontecer dentro de um relacionamento que aparentemente é um relacionamento repleto de carinho e de cuidado. A pessoa vai se isolando dos amigos, vai se isolando da família. E aí, quando ela precisa buscar apoio da sua rede, essa rede já não está tão próxima. Então, essa é uma característica muito forte também, o isolamento social e familiar dessa pessoa. Perfeito. Para você que está nos acompanhando agora, e a gente vai ter vários momentos aqui no vídeo que eu vou retomar, porque os vídeos, enfim, são longos, mas depois a gente vai fazer alguns cortes. Estamos falando com Kelly Freire, psicanalista. Você pode mandar a sua dúvida, não precisa ter vergonha, ninguém é entendido no assunto, ninguém é obrigado a saber de tudo. Afinal de contas, a gente falava no início do trabalho do vídeo aqui que passaram-se séculos e o ser humano ainda nem sabe muito ao certo para que lado que vai. Quem dirá falando em termos de comportamento. Né? E em função de tudo que está acontecendo, às vezes a percepção que eu tenho que é de que as pessoas elas não têm ali o rumo da vida. Elas não sabem exatamente para que lado que elas vão, elas não têm autonomia, elas são muito
conforme o relacionamento, até pela questão da carência, a gente sabe, e aí teve o caso agora, recentemente, da senhora, né, do Brad Pitt, que ela achava que ia casar, depois ela desmentiu, mas se vê isso, essa carência que deixa as pessoas vulneráveis a pessoas interesseiras, né, os golpistas do amor. Eu chego próximo de uma pessoa só com interesse financeiro, né, ou que ela pode me possibilitar. Então, até de que ponto assim, a pessoa pode ter certeza que ela tem um controle da vida e que está fazendo as melhores escolhas? Certeza a gente sabe que não tem muitas vezes de nada, mas assim, aqui, qual é o momento que tu enxerga, olha, eu tenho que retomar as rédeas da minha vida, eu estou numa situação que realmente não está legal, assim, em termos de relação, em termos de trabalho, como é que funciona essa questão? Alexandre, eu acredito, você mesmo já respondeu, eu acho que rédeas da vida a gente vai ter assim em poucos momentos da vida, tá? Nós somos sempre impactados pelos acontecimentos, pela sociedade, pela cultura. Nós somos sempre impactados. Nós somos impactados pela forma como somos criados, por isso somos únicos. Cada ser humano desse planeta tem uma identidade absolutamente própria, individual, porque a sua criação é diferente da minha, e se você tiver irmãos, a criação deles é diferente da sua, e assim sucessivamente. Então, isso gera um impacto. Nós temos um impacto genético, nós temos um impacto da nossa criação, um impacto da tradição, da cultura. Nós sofremos esse impacto a todo momento. Então, em que momento que a gente sente que a gente tem autonomia? No meu entendimento, é quando você realmente se sente confortável com aquela decisão. Quando você realmente fala, olha, estou confortável. Veja, não estou falando aqui em certo ou errado, porque eu posso estar confortável diante de uma situação e ainda assim aquela situação estar errada, ok? Não estou falando sobre isso, estou falando sobre essa questão de eu me sentir confortável diante daquele caminho que eu decidi percorrer. Isso eu acho que é autonomia. E aí, sim, as pessoas sofrem muito o impacto da sociedade, porque nem sempre o caminho que a gente quer, o que a gente percorre, a gente acaba seguindo com a manada, tomando decisões por conta da manada, deixando de lado aquilo que realmente faz sentido para cada um de nós. E é impressionante porque você ter total autonomia sobre as suas decisões, você paga um preço sobre isso. Paga um preço sobre isso. Por quê? Porque você precisa administrar sua autoestima, seu amor próprio, sua autoconfiança. Você vai precisar, muitas vezes, ser contrário ao que as pessoas próximas desejam ou querem ou pensam. Nós temos uma dificuldade imensa na atualidade, que para mim é um ponto muito relevante, que é a dificuldade de lidar com os pontos adversos, lidar com a diversidade. Então, se eu faço parte dentro de um grupo e eu não compactuo com um determinado pensamento, alguns grupos acabam expelindo aquela pessoa. E aí entra o campo político. Esse ano tem eleição. Eu sei de casos de familiares que não sentam mais na mesa porque um torce para a esquerda, outro para a direita, e as pessoas não conseguem mais viver com contraditório. Eu acho que nunca na história se foi tão extremista como nós estamos vivendo, né? Desde a última eleição. E é uma sociedade extremamente dividida, é 50% para um lado, 50% para o outro, e se tu não pensa que nem eu, tu é meu inimigo e a gente não pode mais conviver, não pode mais debater. É mais ou menos isso, né? A visão, né? Isso acaba gerando um reflexo em todos os níveis de relação. Não só as familiares, com assuntos ligados à política, à religião, mas é como se fosse um grande jogo de futebol. Você usou a palavra torcer. É exatamente isso que está acontecendo. Existem torcidas, né? E o que essas torcidas, essa intolerância ao outro time, digamos aqui entre aspas, né, faz com que eu tenha uma mente inflexível. E a inflexibilidade gera o caos mental, sempre. E aí leva um pouquinho a responder a tua primeira pergunta sobre outras situações de abuso contra idosos, contra vulneráveis, etc. e tal. Por quê? Esse caos mental gera uma série de distúrbios. Essa intolerância, essa inflexibilidade mental
causa uma série de distúrbios, porque se eu não tolero algo que é diferente, eu acabo, o meu cérebro acaba perdendo a capacidade de ponderação, de racionalização, de conscientização, para coisas às vezes que são, digamos assim, muito simples de identificar. Eu sei que eu preciso cuidar do idoso, por exemplo. Eu sei que eu não posso abusar de um filho ou de uma criança. A sociedade tem isso de uma forma muito clara. E por que alguém ainda assim o faz? Claro, salvo algumas distorções psicóticas, né? Porque alguém normal, digamos assim, nós neuróticos convencionais, ainda assim nos submetemos a esse tipo de situação. Então, eu acredito que a inflexibilidade mental, a partir do momento que eu travo a minha mente para absorver conteúdos ou para analisar o contraditório, eu não preciso aceitar o contraditório. Isso é muito interessante. Eu não preciso aceitar o contraditório. Eu só preciso ter a capacidade de pensar sobre, de me conscientizar que a outra pessoa tem um outro ponto de vista diferente do meu. E que isso não nos torna rivais necessariamente. Só nos torna dois seres humanos absolutamente diferentes, cada um dentro da sua própria perspectiva de vida. Entende? E essa inflexibilidade do meu entendimento é o que acaba gerando ao adoecimento mental de diversos distúrbios que a gente vê na atualidade. Bom, nós tivemos casos de pessoas que eram de partidos políticos diferentes, que um acabou dando um tiro no outro lá no interior de São Paulo, e um deles está preso até hoje. Então, tamanha essa falta, né, de inteligência, de maturidade que a gente tanto. Falando em inteligência, Kelly, a gente precisa falar sobre inteligência emocional. Se fala muito hoje de inteligência emocional. E essa inteligência emocional, ela é desenvolvida ao longo da vida, né? Tá ligada à família, experiências afetivas, ou a gente aprende a ser mais inteligente emocionalmente? Fala de uma forma contextualizada o que seria essa tão falada inteligência emocional que tanto se vê na internet, tanto se fala na internet. Eu vou te responder, mas antes eu vou dar um beijo para a Gi, para o Fábio, que estão aqui Da assistindo. turma. Lindo. Tem aqui nas outras redes, o Henrique também está fazendo uma pergunta, eu já vou trazer. Tem quem está mandando aqui no WhatsApp, a Camila também está fazendo pergunta aqui. A gente já vai falar mais, o pessoal gosta de temas polêmicos, né? Traição, a gente já vai falar sobre traição, gente. É que assim, a gente está tentando fazer um compacto aqui dos assuntos, porque imagina fazer isso em 2, 3 frases, né? Tu tem que dissertar a respeito, fazer, né, um paralelo com a realidade, porque senão ficam os assuntos extremamente levianos. Sobre a inteligência emocional, tá? Como é que a gente adquire ela e de que forma ela nos blinda do mundo hoje que a gente vive, que está tudo muito acelerado e as emoções estão à flor da pele? Veja, inteligência emocional basicamente é a capacidade de lidar com as emoções, ok? Uhum. No geral, não fomos educados a isso. Nós não nascemos de berço com a capacidade de gerenciar ou administrar emoções, tá? Psicanaliticamente, nós temos a condição de que sim, somos frutos da nossa criação. Isso não tem como escapar. Então, quando você me pergunta, inteligência emocional meio que nasce com a gente consegue aprender isso ao longo da vida, as duas questões. Nós temos as questões que não nascem conosco, porém, nós somos educados de uma determinada maneira, cada um a sua forma, dependendo do seu contexto familiar. Ao longo da vida, nós desenvolvemos uma capacidade maior ou menor de lidar com as próprias emoções. Isso é possível treinar? Sim. Embora nós temos uma base genética e uma base familiar, nós temos uma base que é a base do aprendizado. É aquela base que depende do nosso contexto social, intelectual e espiritual. Isso é possível e passível de ser treinado? Com certeza. Podemos treinar. Eu digo que eu era uma pessoa 20 anos atrás. Hoje eu sou completamente diferente. Isso não aconteceu ao acaso. Isso é fruto o quê? Primeiro de uma disposição. E ninguém aprende só pela passagem do tempo. Acho que isso é importante. Não é só o tempo e as experiências que fazem com que uma pessoa tenha inteligência emocional.
precisa ser intencional. Ou seja, eu preciso querer aprender com as experiências. Eu preciso querer aprender num determinado tempo. Então, tempo é bom, sim. A experiência é boa, sim. Porém, eu preciso ter um movimento intencional para aprender a ter uma musculatura emocional que me faça bem. Uma musculatura emocional que me torne um ser humano com maior capacidade de conviver em sociedade, principalmente com as diferenças. Tá? Então, eu tenho uma carga genética, você também, eu tenho uma carga social e familiar, você também, e apesar disso, eu tenho total condições de desenvolver ao longo da vida esse gerenciamento das emoções, tá? A psicanálise, ela nos traz uma abordagem, digamos assim, que é um pouquinho mais aprofundada do que as próprias emoções, são os registros mentais inconscientes, que geram determinadas emoções. Então, a psicanálise, a partir de um processo psicanalítico, eu consigo acessar mecanismos que conscientemente eu não sei. Eu não sei por que eu tenho explosões, eu não sei por que eu fico com raiva de determinadas situações, eu não sei porque algo simples para mim parece tão estrambólico. Então, a psicanálise, no meu caso, como eu junto os dois mecanismos, me ajuda a encontrar caminhos inconscientes que geram, normalmente, bloqueios ou limitações para uma pessoa aprender a lidar com as próprias emoções, né? Então, a inteligência emocional é a habilidade de lidar com as próprias emoções e com todas elas. Existe uma confusão muito grande com relação à inteligência emocional, que as pessoas acham que ser emocionalmente inteligente é nunca ficar com culpa, com raiva, ou nunca se sentir. Não é isso. Uma pessoa emocionalmente inteligente, ela continua sendo um ser humano, e o ser humano é um repertório emocional. Mas ela ingere primeiro a informação para depois reagir, é mais ou menos nessa linha. Ela consegue ter reações mais salutares, eu diria. Ela consegue ter reações mais salutares. Inteligência emocional é um mecanismo que cerebralmente é dividido entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal. O sistema límbico, responsável pelas emoções, armazenamento de toda a nossa história, está lá dentro. Córtex pré-frontal é onde nós desenvolvemos a capacidade de ponderação. Só que o córtex pré-frontal, Alexandre, ele é lento. Ele é devagar. Sabe quando a nossa avó dizia para e pensa? A gente tem que parar e pensar. Sim. E o sistema límbico, ele é rápido. O que acontece quando a gente não tem inteligência emocional? Eu posso me submeter a um sequestro emocional rapidamente. O que é? Ser totalmente dominado, por exemplo, por uma raiva. E quando o sistema límbico está alarmado, quando eu estou totalmente dominado por uma raiva, por exemplo, eu perco a minha capacidade de ponderação. Eu perco a minha capacidade de racionalização, de elaboração daquele determinado fato. Isso pode me levar a inúmeras decisões equivocadas, a inúmeras reações equivocadas. Inclusive matar uma pessoa, que é o que acontece, a pessoa vai lá e mata e depois se arrepende. Mais ou menos nessa linha. Que é o mecanismo dos crimes passionais. Exatamente. Por quê? Porque ele é dominado pela emoção e ele perde a capacidade de ponderar, de racionalizar. Né? É a dita cegueira, né? A gente, quando entrevista uma pessoa que fez. Não, eu me deu um branco, é o que a gente mais ouve por aí. Me deu um branco na hora da raiva, eu fui lá, mas não era para ter feito. Se eu pensasse melhor. E se a gente conversar hoje com pessoas que estão presas, eu te garanto que a maioria delas diria: se eu pensasse um pouquinho melhor, eu não teria feito. É mais ou menos aí. A gente chama, na inteligência emocional, de sequestro emocional. A capacidade de... o seu cérebro, ele é totalmente sequestrado pelo sistema límbico, ele fica completamente alarmado só dentro de um único prisma, o que te impede de ponderar e avaliar a situação de uma outra forma mais salutar, digamos assim, entendeu? Então, para mim, a inteligência emocional e a psicanálise, ela se complementa, porque dentro da psicanálise eu vou avaliar mecanismos inconscientes que te levam a pensar ou reagir daquela forma, ou ter determinados sintomas, né? E a inteligência emocional, ela produz esse efeito de lidarmos, nomearmos as emoções no primeiro momento,
entender o que eu estou sentindo para aprender a lidar com aquilo. Perfeito. Vamos adiante, minha gente. Camila perguntando sobre traição. A gente está indo bem, viu? A gente tem muitos temas aqui, a gente meio que roteirizou, mas a gente pode fugir deles, mas a gente está indo muito bem, viu, Kelly? A gente está conseguindo de uma forma sucinta. Você que está acompanhando o roteiro, eu estou aqui, olha só. Não, a gente está conseguindo ir bem aqui, para não ficar tudo muito solto aqui. Vamos lá. A Camila me perguntando aqui, eu queria a opinião da doutora sobre traição. E a gente ia falar sobre isso porque é um tema bem pertinente nos dias atuais, quando não se tem confiança, né? Quando se opta pela traição e não pelo rompimento. Até que ponto, Kelly, a Camila perguntando, o perdão é possível, né? A mulher foi traída pelo homem. Até pouco tempo atrás, né, nas gerações anteriores, é normal trair, tinha esse conceito, né? Não, a mulher é homem não, o homem jamais poderia ter sido, mas a mulher era meio que normal, até inclusive era anormal quando se tinha um homem infiel. O que é perdoar efetivamente? É possível perdoar uma traição, Kelly? Isso requer não reprimir o sentimento, não disfarçar a dor, porque hoje o que a gente vê, e só para complementar a pergunta, é que as pessoas não querem viver o luto. Eu terminei a relação, eu fui traído, eu fui traída, e eu preciso estar na festa hoje à noite, eu preciso nas redes sociais demonstrar bem. A gente está pulando essas etapas, e isso acumula uma série de sentimentos que vão te fazer mal fatalmente ali na frente, é o que eu penso. Então, dentro dessa narrativa, esse perdão ele é possível de verdade, eu fui traído, eu fui traída, eu consigo verdadeiramente perdoar ou não? É melhor encerrar por ali e tocar o barco para frente? Você sabe que no meu canal do YouTube, que é o canal da Escola da Mente, já vou falar para Camila. Camila, depois você vai lá dar uma olhada. Eu tenho muitos vídeos sobre traição, porque eu sou fruto de muitas. Então, assim, estudei muito essa temática. Temática, tá certo. Eu brinco nas minhas palestras que eu poderia ser convidada para ser árvore viva lá em Gramado, de tamanho da minha galharda. Tamanho da galharda. Enfim. Isso me levou a estudar profundamente os processos de traição. É muito importante a gente entender que a traição ela envolve uma ruptura da idealização. O que é isso? Eu achava que eu tinha uma determinada qualidade de relacionamento, né? Uma determinada qualidade de conexão, de amor, etc. e tal. A gente aposta naquela relação e tudo isso cai por terra no momento de uma traição, de uma quebra brusca no sistema de confiança. Então, tudo isso cai por terra. Nesse momento, cai por terra não só a possibilidade da relação, não só o que eu idealizava do outro, mas também a minha autoidealização, aquilo que eu pensava a meu respeito. E é por isso que dói tanto, porque eu acredito, a gente acaba se sentindo incapaz, insuficiente, incompetente. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Essa é a primeira pergunta, né? E isso leva, se não for bem elaborado, um processo de traição, leva a um processo de inflexibilização. Que significa o quê? Eu fui traído uma vez, eu acabo generalizando. Então, isso sempre acontece, os homens são sempre assim, eu acabo generalizando. Homem é tudo igual, né? A mulher, eu conheço muitas pessoas, em especial mulher, né? Porque mulher. Há quem diga que hoje mudou um pouco, que mulher está traindo mais que homem, né? Não tem um dado estatístico aqui para a gente, mas há quem diga que inclusive mudou bastante. Mas traumas de traição que as pessoas não querem mais se relacionar. E aí, assim, a pessoa ela tinha toda uma forma de conduzir a relação, não, agora eu vou ser rude, eu vou ser. E aí tu cria um ciclo de não relações por causa disso, porque tu mudou completamente e acha que todo homem, toda mulher vai ser exatamente igual. E eu acredito que não seja bem por aí, né? Eu acredito que não. E eu estou falando a partir dos meus estudos e os meus 18 anos de atuação no mundo terapêutico, né? Eu acredito que um trauma, ele precisa, funciona como uma ferida e ferida pode ser tratada. Toda ferida pode ser tratada. Então, a partir do momento que a gente se depara com uma traição, é importante entender esse mecanismo e entender o que isso está gerando em você mesmo. O que isso está causando em você, no seu ego, no seu superego, no seu sistema.
tá? Traição, a gente precisa avaliar o que está acontecendo no nosso sistema, não necessariamente na relação. Ok? Depois a gente pode elaborar o que aconteceu na relação. E aí você me pergunta, Kelly, mas e o perdão? Onde é que fica o perdão? Eu também tenho uma colocação sobre o perdão. Eu acho que o perdão é sempre bem-vindo. Porém, o perdão não necessariamente significa conciliação. Uma coisa é você perdoar, outra coisa é você se reconciliar. O perdão, ele é um mecanismo de autoelaboração. Não um mecanismo necessariamente de reconciliação. Então, o perdão, ele entra no sentido de trabalhar emocionalmente aquela questão, psiquicamente aquela questão, para que ela não seja mais uma ferida aberta. Para que ela não mais gere um impacto negativo na sua vida. Entende? Para que aquilo não mais seja um limitador. Por exemplo, de você ter um novo relacionamento e com capacidade de ser um relacionamento saudável. Então, o perdão, no meu entendimento, ele entra como um mecanismo quase que de autolibertação. Você cure as próprias feridas, entenda esse mecanismo, e daí vem um trabalho terapêutico intenso, é sempre o que eu sugiro, para você elaborar isso, porque sim, vem um processo de luto, a gente precisa encarar esse processo de luto, porque há uma perda de identidade, inclusive, durante uma traição, tá? Não é só a perda do relacionamento em si, a perda do outro, mas há uma perda da tua própria essência, daquilo que você acreditava de si mesmo, ou de si mesma, ok? Porque um processo de traição, ele quebra, ele fragmenta a tua visão sobre o que você mesmo achava de si, entendeu? Então, há um processo de luto intenso que precisa ser atravessado, sim. Não tem um tempo. O tempo de luto é 1 mês, é 1 ano, é 10 anos, não sei. Depende de cada pessoa e depende de como essa pessoa vai lidar, vai elaborar isso tudo, tá? Mas no meu entendimento, o perdão, ele vem justamente para você fazer uma elaboração positiva disso tudo, para você se preparar para um próximo momento, para você conseguir não projetar numa próxima situação, num próximo relacionamento, todas aquelas suas feridas, todas aquelas suas dores e traumas. Faz sentido isso? Sim, sim. O que é importante dizer, né, em relação à traição, o que a gente vê muito, muito, são relações que já estão totalmente falidas, mas que, pela questão da família, da questão patrimonial, as pessoas mantêm aquilo que já, né, cristal quebrado, a gente sabe muito bem, né, traiu, né, possivelmente a pessoa, infelizmente, né, retorne a trair, porque uma vez quebrada a confiança, a gente sabe muito bem como é. Mas esse luto, ele não é só em relação ao casal, Kelly, porque assim, quando tu tem esse rompimento, tu perde ali o convívio com os familiares, com os amigos, a tua casa, o teu cachorro, os teus filhos. Tu é expulso da tua realidade a tal ponto de, bem o que tu falou mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava ontem ali e hoje eu não tenho. Muita gente até se isola de amigos, se encontra totalmente sozinhos. Então eu digo que é um dos traumas mais assim, forte, uma das feridas mais doloridas é essa questão da traição, da separação, e aí entra a questão da terapia. A terapia de casal, que inclusive tu atua, ela serve muitas vezes não para consertar o casal, mas para fazer eles verem que caminhos tomar. Eu acredito que seja mais ou menos isso, né? Porque às vezes se tem a certeza de que a relação não vai mais dar certo, mas precisa alguém direcionar. É mais ou menos por aí, Kelly. Tu acha que a terapia ajuda nesse sentido? Ela sempre o foco é resolver o que não está bem alinhado? Olha, o foco da terapia é sempre mostrar caminhos, para que as pessoas encontrem caminhos. E aí, o caminho, lembrando sempre que o que é válido numa boa terapia
É a pessoa ou as pessoas, em se tratando de um casal, se compreenderem, entenderem os seus desejos e caminharem numa direção que seja confortável para ambos. Se o caminho melhor for estarem juntos, então o que pode ser consertado nisso? Se o caminho melhor forem estarem separados, ok, como é que essas duas pessoas vão continuar sendo pessoas autônomas, pessoas autoconfiantes, sentindo que são capazes, elas vão caminhar separadamente, entendeu? A terapia, inclusive tem uma curiosidade, no processo, meu processo terapêutico, mesmo se tratando de casal, ele é feito de forma individual. Eu uno as duas pessoas em momentos específicos e estratégicos, mas eu faço de forma individual. O processo psicanalítico, mesmo se tratando de casal, ele é feito de forma individual. Por quê? Mesmo que essas pessoas convivam por anos, as feridas emocionais são sempre individuais. Sempre individuais. Entendeu? Mesmo que essas feridas sejam provenientes do convívio. Veja bem, mesmo que sejam provenientes do convívio, elas são individuais. Então, eu uno esse casal, quando em processo terapêutico, num momento estratégico. Normalmente em que os dois estejam preparados para tomar uma decisão. Seja ela permanecer, seja ela caminhar de forma individual. Entende? Porque as feridas emocionais, elas necessariamente têm um trabalho, têm um componente específico de cada ser humano. Muito específico, mesmo em se tratando de casal. Na realidade, os bons casais são aqueles que conseguem manter uma certa individualidade, sabe? Uma certa individualidade. Eu não estou falando que são individualistas, mas pessoas que conseguem manter projetos pessoais muito vivos, sabe? Mesmo que sejam momentos compartilhados com o casal, mas essa individualidade, ela é um traço dos bons casamentos. Ela é um traço que aparece em muitos bons casamentos, bons relacionamentos que têm uma duração, que têm longevidade e felicidade. E você fez um comentário no início da tua fala sobre as relações muito provavelmente já estavam desgastadas para que houvesse a traição. Engraçado, Alexandre, que não necessariamente. Isso pode acontecer com uma certa recorrência, mas não necessariamente, tá? Não necessariamente, porque a gente tem hoje o advento das redes sociais, que eu acho que você depois vai... Eu ia entrar nas redes sociais. Casais que se mostram demais, né? Eu tenho que mostrar que eu tô feliz. A gente vai entrar nessa esfera. Esse advento das redes sociais, essa forma de gerar conexão, é uma forma que facilitou muito. E a gente chama de cultura da substituição. Então, não necessariamente envolve o desgaste de uma relação. Entende? Não necessariamente. Pode acontecer com o desgaste da relação de ambos os lados, tanto do homem quanto da mulher. Sim, o que você falou é verdade. Antigamente era absolutamente natural interpretar os homens como sendo infiéis e as mulheres naquele lugar que eu comecei a minha fala, o lugar de submissão, o lugar de cuidado e sendo absolutamente fiel. Eu vou usar uma expressão aqui que como que eu posso dizer? É uma expressão não tão psicanalítica, mas é como a gente enxerga as mulheres, né? A gente diz que as mães não transam, né? Então, assim, porque mãe ocupa uma identidade de um ser divino, colocado no pedestal, como se ela não pudesse nem sequer atingir o seu próprio prazer. Então, dentro dessa visão de mundo, o homem sempre teve um papel naturalizado de infidelidade e a mulher o contrário de fidelidade. Porém, houve toda uma série de mudanças comportamentais, que nós estamos falando sobre isso aqui, e que leva à questão da infidelidade baseada não apenas no desgaste de uma relação, mas baseado numa cultura de substituição também. Perfeito. Bom, vamos avançar. A gente poderia ficar aqui. Traição dá uma live a cada turno do dia, porque a gente poderia ir adiante. Vamos falar
nossa querida Kelly Freire, aí, que para você que está nos acompanhando agora, em live, estamos falando com Kelly Freire, psicanalista, pós-graduada em neuropsicanálise, psicoterapia e terapia de casal, uma das áreas que ela atua, especialista em inteligência emocional, escritora, palestrante. Siga as redes sociais aí da nossa querida Kelly, eu já vou deixar, tem um arroba aqui, né? Já vou deixar aqui, Kelly Freire, psicanalista. Você pode seguir, mandar o seu direct, né? Seu questionamento, ela vai te responder aí com toda certeza. Bom, Kelly, virou moda, porque isso não existia alguns anos atrás. Eu estou muito ansioso. Ansiedade, eu acho que é o mal do século, fala-se mais. Mas surgiu uma outra terminologia que é eu tenho TDAH. O meu filho, ele é muito agitado, ele tem TDAH. Às vezes a pessoa nem tem noção do que é, nem sabe o que representa o TDAH. Ela ouviu, e é uma sigla, entre aspas, bonitinha, para tu rotular as pessoas. A Kelly, ela é muito agitada, ela conversa muito, ela tem TDAH. Ou ela acordou de manhã cedo. Já aconteceu, viu, Kelly? As pessoas acordam de manhã, às vezes então, eu vou me ligar ali por 10 da manhã. Se a pessoa fala comigo, eu fico. Fala meia palavra, eu fico dizendo: oi, tudo bem? Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E o rótulo do TDAH está muito usual, né? Muito Instagram, muito TikTok. A pessoa ela desenvolve o TDAH. O Alexandre, com 40 anos, agora ele tem TDAH. Ou não, ela já nasce com isso, e se isso precisa de um diagnóstico, porque está todo mundo virando meio psicanalista, até vai perder a tua profissão daqui a pouco, porque eu olho para uma pessoa e já digo que ela tem TDAH. Como é que funciona isso na prática, Kelly? Te falar. Primeiramente, é importante frisar que a psicanálise não trabalha com essa categorização que a psicologia e a psiquiatria têm, tá? Nós não trabalhamos com o DSM, nós não enquadramos as pessoas com esses diagnósticos. Aliás, esse é um grande diferencial da psicanálise entre a psicologia e a psiquiatria, tá? Agora, existe uma tendência das pessoas se autodiagnosticarem com tudo hoje em dia, né? Elas vão no qualquer IA possível. Uhum. Tu é narcisista, a pessoa assim, tu é narcisista, tu tem TDAH, tu tem isso, as nomenclaturas estão aí. E as pessoas, elas têm agora habilidades para fazer o diagnóstico ali online da pessoa. Exatamente. O que, no meu entendimento, é um risco absurdo. Eu tenho analisandos que se autodiagnosticaram com TDAH, ok? Que é algo que é construído ao longo da vida. Agora, foi diagnosticado por um profissional, está sendo medicado adequadamente? A grande maioria não. Não. Eu acho isso um risco, tá? Porque nós vivemos numa sociedade ansiosa, sim. Só que nem todo ansioso sofre de TDAH. Isso há uma confusão imensa. Dentro da psicanálise, o nosso trabalho é entender os sintomas, Alexandre, disso. E fazer com que a pessoa entenda qual é o impacto desses sintomas na vida dela. Você falou sobre acordar tarde, sobre não conseguir. Eu não sou matinal também, ok? Eu não sou um ser humano matinal. Então, se você me pedir para fazer uma live dessas 8 da manhã, eu provavelmente não conseguiria. Eu Meu também. cérebro demora, no mínimo, 2 horas para acordar. Então, a partir do momento que eu abro os olhos, o meu cérebro vai ter um efeito, um delay de umas 2 horas para ele estar completamente concentrado, que é o que normalmente o meu ritmo de trabalho. Eu preciso de 2 horas antecipada de qualquer compromisso de trabalho. Entendeu? Então, entender esses sintomas não me torna uma pessoa com qualquer diagnóstico clínico, só entender o meu metabolismo, o meu mecanismo. Entendeu? Só que algumas pessoas não, a partir de uma pequena variação comportamental, digamos assim, a pessoa já se auto-intitula, ou seja, com TDAH. Personalidade narcisista, eu falo muito sobre personalidade, transtorno de personalidade narcisista, porque ela existe. Mas não é todo mundo. Apenas uma característica, isso, que torna Uhum. uma pessoa narcisista. E assim, traços narcísicos, por exemplo, todos nós temos. Por quê? Porque é a base do amor próprio. Né?
Agora, o que não nos torna uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista. Então, assim, a ansiedade tem sido considerado o mal do século, sim, e isso tem uma explicação, tá, Alexandre? Porque assim, olha, nós, há alguns anos atrás, ou décadas atrás, processávamos 5, 6, 7 mil pensamentos por dia. Hoje a gente processa 60, 70, 80 mil pensamentos por dia. O cérebro tem uma grande capacidade de processar esses pensamentos. A questão é que, além da quantidade de pensamentos, tem uma questão que é a qualidade desses pensamentos. Com o advento das redes sociais, nós criamos uma falsa sensação psíquica de evolução. Porque o cérebro ele não interpreta realidade de fantasia. Ele não tem a capacidade. Então, a partir do momento que eu fico 5, 6 horas dentro de uma telinha, absorvendo informação e só absorvendo, sem a capacidade de ponderar, o meu cérebro vai criando vários cenários reais, entre aspas. Vários cenários reais, sem a capacidade de avaliar aquele impacto que está sendo gerado por aquela informação. Ok? Então, nós temos ao mesmo tempo, uma evolução tecnológica interessantíssima. Eu não acho que isso seja... Nunca se teve tanta informação como hoje, mas a questão é a prática disso, né? É praticar isso. É como isso é absorvido, como isso é absorvido, entendeu? Qual é, além da qualidade, a quantidade, qualidade. Isso pode gerar vários processos de ansiedade, pânico. Isso pode trazer vários sintomas. Só que dentro da psicanálise, o nosso trabalho é ajudar o sujeito a avaliar e ponderar e elaborar os seus sintomas, independente, inclusive, das classificações como a psicologia e a psiquiatria. Entendeu? Não é que a psicanálise ignora isso, não. Só que nós temos outra forma para lidar com esses sintomas, entendeu? Perfeito. Bom, eu vou aproveitar o gancho, a gente está se encaminhando para o final. Eu ficaria aqui tranquilamente umas 4, 5 horas, porque comportamento é um negócio muito interessante. Bom, falando ainda nesse tema de narcisismo, né, de transtorno, mente inquieta, hiperatividade, agitação. Eu sou muito agitado, né? E eu aproveito até para emendar a pergunta da nossa querida Val Grigolo, né? Ela disse: Alexandre, existe algum diagnóstico do narcisismo? E até eu te pergunto sobre isso, né? Essa mente inquieta, hiperatividade, agitação constante, isso pode ser só uma característica ou a gente ou isso necessariamente é um transtorno aí de personalidade? Todos esses sintomas que eu falei, né? A pessoa muito agitada, a pessoa. Isso pode ser um transtorno ou tem que ser averiguado com mais detalhes, com um profissional e tudo mais? Como eu te falei, dentro da psicanálise, isso não necessariamente é considerado um transtorno. Pode ser considerado uma característica da personalidade, pode ser considerado alguns sintomas psíquicos de como você lida com o que você está vivendo, que causa a agitação, que causa, por exemplo, a falta de concentração, de repente, entendeu? A gente trabalha com sintomas, o que está levando dentro do seu sistema a ter essa agitação. Tu entende? Então, não necessariamente requer um diagnóstico. Agora, sim, existe o diagnóstico clínico sempre que necessário, com psiquiatra, com psicólogo. A Val está perguntando sobre o narcisismo, na realidade, sobre o transtorno de personalidade narcisista. Val, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, tá? Mas, basicamente, o narcisista não é necessariamente aquela pessoa que a gente acha que o narcisista é aquele exibido, né? Naturalmente exibido. Não, 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 não. O narcisismo é aquela pessoa que basicamente não consegue desenvolver movimentos empáticos. Ou seja, ele tem toda a sua libido, toda a sua energia voltado para si. Então, tudo que ele faz para o outro é esperando que aquilo tenha uma resposta para ele mesmo. É uma pessoa que tem zero capacidade empática. Acho que essa é a principal característica do narcisista. Não é a única, mas é a principal característica dele. É uma pessoa que basicamente consegue distorcer, também é uma outra característica, todos os fatos. Ele é especialista em gaslighting.
é o maior especialista de todos. Não é o único, mas é o maior especialista em gaslighting, que é distorcer fatos para confundir a sua vítima. A pessoa que se relaciona com alguém que tem transtorno de personalidade narcisista, nós chamamos de vítima e não de parceiro de vida. É uma vítima. Por quê? Porque ela é envolvida numa rede muito desafiadora para sair. Porque ele tem um ciclo de abuso narcisista que envolve mais ou menos o mesmo ciclo de abuso de um relacionamento tóxico. Nem todo relacionamento tóxico é com uma pessoa narcisista, mas eles se confundem. Por quê? Porque ele produz algo chamado de love bombing, que é um período de encantamento inicial absurdo. O narcisista é um conquistador, ou a narcisista é uma conquistadora nata. É uma pessoa que busca satisfação na arte da conquista. É expert em conquista. Não por você ou pela vítima, mas por ela. Para que ela possa se sentir capaz e apta a isso. Ela suga toda a energia, toda a atenção dessa sua vítima. Como ela tem zero empatia, ela não é capaz de se preocupar verdadeiramente com a outra pessoa. Não consegue, tá? Você pode pedir ajuda para um narcisista. Se ele te ajudar, ele vai te ajudar na mera obrigação. Uma outra característica, dentro do relacionamento, ele se comporta de um jeito e fora do relacionamento de outro completamente diferente. Completamente diferente. Dentro do relacionamento, ele tem um perfil mais controlador. Fora do relacionamento, ele tem um perfil extremamente sociável, amigável. Ele ou ela são pessoas extremamente agradáveis. Só que dentro do relacionamento, ele tem um perfil muito tóxico. Então, acaba confundindo muito a vítima, porque a vítima... E dentre essas características, chega ao ponto, Kelly, da pessoa errar e transformar esse erro na culpa da vítima. Eu Sim. erro contigo, é mais ou menos nessa linha. Eu cometo um erro, mas eu só cometi esse erro porque foi culpa da Kelly. Eu Sim. só traí a Kelly porque foi ela que me gerou essa ação. É mais ou menos isso. É isso. É isso. Dentro Entendi, do processo entendi. de gaslighting, dessa distorção de fatos e acontecimentos, Eu inverto. ele não assume culpa. Eu digo o sujeito, a pessoa Uhum. não assume culpa, não é capaz de pedir desculpas ou perdão nunca. E se ele o faz, é pensando no próprio benefício daquilo para manter a vítima. Entendi. Não se redimir. Então existe sempre essa distorção da culpa. Sempre o outro é o culpado por qualquer tipo de ação de uma pessoa narcisista. Sempre o outro é o culpado, nunca o narcisista. A falta de empatia dele chega ao ponto de ele realmente ignorar toda e qualquer necessidade da sua vítima. Acho que isso é... E nesse ponto, se nós pegarmos a vítima fragilizada, que não sabe se posicionar e que tem alguns traumas, fecha o combo perfeito dessa dominação, né? A pessoa narcisista, ela fecha o combo perfeito e aí fica uma relação de anos, e a gente conhece, infelizmente, muitos casos assim, da pessoa dominar a outra pelo medo, transferindo a responsabilidade. É mais nessa Sim. linha. Sim. Meu Deus. Porque existe algo que acontece no cérebro da vítima. A vítima fica viciada, como se fosse um vício de drogas mesmo. Entre o processo de encantamento e degradação, encantamento e degradação, encantamento e degradação. Existe um ciclo vicioso muito viciante, literalmente viciante para a vítima. Então a vítima cria um processo de expectativa e de esperança de que logo vai melhorar. É mais ou menos o mesmo de um processo de um relacionamento tóxico. A vítima está sempre esperando uma melhora, sempre na expectativa de que algo vai mudar espontaneamente. Por quê? Porque quando ele entra no modo do love bombing, quando o narcisista entra no modo love bombing, ele se torna o melhor amante do mundo. Amante, eu estou dizendo, o melhor conquistador, a pessoa mais carismática, mais amorosa, mais afetiva do mundo.
A ponto da vítima não reconhecer os traços anteriores e quando questionada de repente por um familiar, não, mas ele é extremamente amoroso, se dá bem com todo mundo, mas isso é meio que para mascarar Sim, todo o mecanismo por trás disso, de controle. é para manter a vítima. Outra característica do narcisista é que ele nunca tem uma vítima só. Ah, isso é interessante, isso é Tem um perfil interessante. muito perverso dentro da psicanálise. Nós temos três perfis: os neuróticos, os psicóticos e os perversos. Ele tem um perfil muito perverso, ele busca só o próprio prazer e ele faz um processo muito comum de triangulação. Então, a oficial vira amante, a amante fica oficial, ele dá um jeito delas saberem para que haja uma disputa. Ele gosta de perceber essa disputa. Então, o narcisista nunca está com uma pessoa só. O Olha, interessante, interessante. tem várias fontes de suprimento. Nunca ele tem Entendi. uma pessoa só. Ele cria esse ciclo vicioso na sua vítima, a vítima cria esperança de que ele vai melhorar. Ele, no período de love bombing, ele é encantador. E depois, quando ele entra no período de degradação ou desqualificação, a vítima se sente completamente perdida, sem chão, não entende o que está acontecendo. Só que logo após ele volta no love bombing. Tá? Logo Hum. após, eu estou dizendo, pode ser semanas, meses, mas Ele fica oscilando de uma fase e outra. ele fica oscilando. E normalmente, não sempre, mas normalmente uma vítima de um narcisista é um super empata, é uma pessoa que tem um grau de empatia muito grande. É o oposto dele. Entendi, entendi. É uma Que pessoa assunto, que assunto complexo. Eu consegui abrir a mente para vários aspectos nesse sentido. Olha, eu conheço algumas pessoas assim. Agora eu vou ter que dobrar atenção aqui, Kelly. Impressionante, impressionante. A gente começa a ligar, né, as atitudes. Nossa, é complicadíssimo. Daria para nós ficarmos aqui horas, Kelly, mas como tu sabe, o nosso tempo é limitado, o teu também, porque, enfim, né, a gente precisa ter os nossos compromissos pessoais, mas eu vou te convidar agora, e isso eu não tinha combinado antes, eu vou te convidar para te voltar aqui para a gente falar, fazer de repente uma live só sobre narcisismo, sobre traição, que é um negócio que bate muito, né, nas pessoas, traição, autoconfiança, a gente precisa falar mais sobre isso. Bom, falamos com a Kelly Freire, psicanalista, pós-graduada em neuropsicanálise, psicoterapia e terapia de casal, ela atua nessa área, especialista em inteligência emocional, escritora, palestrante, o perfil dela lá nas redes sociais, gente, siga lá, acompanha, @Kelly Freire, Kelly com dois L's, Y, Freire Psicanalista, lá no Instagram, tem vários recortes dela lá, falando de vários assuntos, né? Pode falar com ela, chama ela no direct, tem lá o link dela para você mandar um WhatsApp. É importante falar sobre essa questão comportamental em uma semana marcada por, vou repetir o que nós dissemos lá no início, 7 assassinatos de mulheres em 20 dias. Não é normal isso. Tem alguma coisa por trás disso. A gente não vai resolver o problema em uma conversa aqui com a Kelly, mas precisa começar. Isso vai talvez demorar décadas para a gente mudar essa mentalidade, né, do homem, a questão da mulher, do posicionamento da mulher, né? Mas a gente precisa começar. E só a gente dá importância quando acontece essas situações que a gente noticiou essa semana. Muito obrigado, viu, Kelly? Muito obrigado. Adorei demais o nosso conteúdo aqui. Vai ficar disponível, vamos fazer corte, enfim, vocês vão nos ver muito por aí, tá bom? Grande abraço, obrigado aí pela companhia e por todo esse compartilhamento aí, tá bom? foi o máximo, o máximo. Nós precisamos repetir a dose com temáticas centrais. Gostei mesmo e acho muito importante a gente trazer esses assuntos, conversar sobre isso. A Val está dizendo, acho que os homens precisam dar importância para isso também. Todos Boa, boa. como sociedade precisamos dar importância a esses mecanismos, porque eles acabam gerando impacto para todos nós. Então, obrigada. Traumas, né? E traumas que a gente pode evitar. Porque assim, quando um casal, vou falar em casal, se separa, gente, presta atenção. Não é só o casal que se separa, são traumas que se causam ali nos filhos, na família, na sogra, no cachorro. Então, evita, que seja por outros motivos, né? Outros motivos a separação, mas não por
por essas questões que são plenamente evitáveis. Deixa eu só falar, a Palominha tá falando ali, Paloma, meu amor, minha lindeza, tá falando, pedindo para eu falar do meu livro, Amor, Prazer e Felicidade, que alguns anos atrás eu escrevi um mapeamento das boas relações. Aqui está escrito: casamento pode dar certo, porque eu acredito no poder. Pode dar certo. E deve dar certo, né? Deus não fez à toa ali o homem, a mulher, né? Tem que dar certo. Tá tão absurdo que a gente acha que, olha, até uma exceção dá certo. Não, ele tem que, ele foi feito para dar certo, né? Pena que, infelizmente, o nosso contexto aí não nos permite. Palominha leu, acabou de ler o livro e tá... Que bom. Vamos deixar na descrição aqui para o pessoal que quiser comprar, quiser, né, ver. Muito obrigado mais uma vez, nosso tempo está se findando, senão a live vai cair. Grande abraço, obrigado pela companhia, você que nos assistiu aí on demand, né, em modo gravado, muito obrigado também pela parceria. Grande abraço, valeu, minha querida Kelly Freire, nossa querida psicanalista, grande abraço, valeu. Até mais.